Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Santos. Eu sou a professora Joana Fernandes e nós vamos dar aqui continuidade aí a essa etapa aí final, né, das nossas aulas de aspectos históricos e geográficos da cidade de Santos, tá bom? Só lembrar para vocês os nossos materiais, 82 questões comentadas de aspectos históricos e geográficos da cidade de Santos. O nosso simuladão com 66 questões para o pessoal que vai fazer para a guarda municipal por apenas R$ 15, todas as questões comentadas. E 50 questões também comentadas da banca IBAN, tá bom? Por apenas R$ 10. Se você quiser adquirir nosso material, o link do PagSeguro está na descrição do vídeo. E na tela está aparecendo para vocês as nossas duas contas bancárias para você estar fazendo transferência, tá? Só como estamos aí, né, algumas provas estão muito próximas, aconselho a não fazer depósito com envelope e não fazer pagamento por boleto bancário, porque essas duas categorias aí o processo vai demorar algumas horas aí para liberação e você vai acabar se prejudicando na sua preparação, né? Já que a prova está em cima, a gente precisa do material para ontem, né? Então, não faça esse tipo de pagamento se você tem urgência de receber o seu material, tá legal? Gente, vamos lá? E na descrição também estou deixando um link para você estar baixando todos os slides, desde a aula 1 até a nossa aula final, que vai estar disponibilizada aí para você, tanto a aula em vídeo como os slides, para você ler o material também e dar aquela revisada, tá legal? Vamos lá. História de Santos, parte 8. Vamos lá. Santos se torna cidade. Isso aqui é uma das aulas, eu acho que chaves mais importantes que você não pode deixar de assistir, né? Vamos lá. Século 17, 18, tá? A província de São Paulo, a capitania de São Paulo vai começar a viver uma grande crise, uma decadência, tá? Por que isso? Primeiro porque o principal produto, que era o açúcar, né? O principal produto brasileiro naquele momento, São Paulo começa a perder para a concorrência do açúcar nordestino. Já falei sobre isso aqui uma vez, sobre a questão da proximidade de Salvador a Portugal, que fazia com que, por exemplo, o frete fosse mais barato. Era mais barato o frete de Salvador para Portugal do que o frete da mercadoria de Santos até a capital, né? Até a Portugal. Era mais distante, por isso o frete era mais caro. A abertura de um novo caminho das minas. A princípio, quando as minas de ouro são descobertas em Minas Gerais, São Paulo se torna a principal rota até Minas. Mas depois é aberto um novo caminho, diretamente do Rio até Minas, e isso acaba diminuindo o fluxo de pessoas e inibindo, né? Acaba levando São Paulo a ficar, de certa maneira, esquecido, um pouco abandonado, né, nesse momento da história, tá? Aí, gente, o Porto de Santos, ele vai se tornar simplesmente um porto subsidiário do Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro começa a ganhar importância, começa a ficar muito forte por causa do ouro, e Santos fica ali, o Porto de Santos começa a ficar com menor, né, movimento, começa a simplesmente dar um suporte às operações no Porto do Rio de Janeiro, tá? Em 1748, gente, olha que coisa, São Paulo ele vai perder a autonomia administrativa, ele vai passar a pertencer ao Rio de Janeiro. Uma coisa que algumas pessoas desconhecem na história do Brasil, né? São Paulo ele começa a pertencer ao Rio de Janeiro, e aí o que acontece? Santos pertence a São Paulo pertence ao Rio de Janeiro, logo Santos pertence ao Rio de Janeiro, né? Esse é raciocínio lógico, olha aí. Então, o Porto, né, Santos, começa a depender muito do Rio de Janeiro, tanto economicamente como até administrativamente. Fica subordinado à província, né, do Rio de Janeiro. Naquele momento se torna o lugar mais forte econômica e administrativamente do Brasil, tá? Quando isso vai mudar? Vamos lá. É o renascimento do Porto de Santos, tá? Lá por volta da metade do século XVIII,
São Paulo começa a exportar, né? A exportação do açúcar cresce e aí São Paulo começa a ressurgir, tá? E Santos ele vai receber duas medidas do governo. Vamos lá. O governador de São Paulo naquele período, o senhor Bernardo José de Lorena, ele vai fazer duas coisas lá em Santos. Ele vai operar, vai fazer duas coisas ali que vão fazer com que o Porto de Santos comece a se tornar importante novamente. Então, existem duas medidas. Guardem o nome do governador, Bernardo José de Lorena, tá? Tem duas coisas que ele vai fazer durante o governo dele que vão fazer com que o Porto de Santos cresça novamente, se torne forte novamente. A primeira coisa é que ele torna o Porto de Santos o único porto da capitania de São Paulo. Isso aí vai fazer com que ele arrebente com os outros portos das outras cidades litorâneas de São Paulo, tá? Então, o Porto de Santos começa a ter o monopólio das atividades comerciais, né? Exportação e importação. Isso faz Santos crescer novamente, tá? E ele vai construir a calçada de Lorena, que na verdade é um caminho de pedra, né? Um caminho pavimentado que vai ligar Santos ao interior. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o trânsito por terra também seja possível. E aí os comerciantes que vinham tanto de outros lugares do interior para São Paulo precisem passar por Santos pela calçada de Lorena, tá? Então isso vai fazer com que Santos cresça e o Porto de Santos passe a ser o principal porto da capitania de São Paulo, tá? Aí, claro, vai crescer, vai movimentar, vai desenvolver. E aí, em 11 de janeiro de 1839, o deputado Amaral Gurgel, ele vai apresentar à Câmara, né, um projeto para elevar a Vila de Santos, que até então é uma vila, à categoria de cidade. Então, guardou essa data? 1839, Amaral Gurgel. Gente, a IBAN gosta de data e a IBAN gosta de nome. Por isso que eu marquei aí no material. Guardem, dentro do possível, o máximo de datas e nomes. Para a gente que estuda história é complicado falar isso, é complicado pensar isso, mas ainda é uma prática comum e a maioria das bancas de concurso público que pedem questões de história, principalmente nível médio, enfim, gostam de cobrar datas e nomes, tá? Então, para uma prova de concurso público, você precisa guardar essas informações. E aí, gente, no dia 14 de janeiro de 1839, olha só, a gente está falando de uma diferença de 3 dias, tá? O Amaral Gurgel, ele vai além, né? Ele fala, olha só, vamos transformar a Vila de Santos numa cidade, mas vamos mudar o nome? Santos... Cidade de Andradina, tá? Ele vai propor que Santos passe a se chamar Andradina. Aí, gente, o deputado Carneiro de Campos fala, não, Andradina não, vamos chamar de Cidade Bonifácio. Vamos homenagear o filho mais ilustre da terra, José Bonifácio. Então, tem que ser Cidade Bonifácio para a gente homenagear, né, o nosso tão ilustre, né, filho de Santos. E aí ficou aquela discussão e acabou que no dia 16 de janeiro, 2 dias depois, eles vão falar, não, vai virar cidade, mas vamos continuar com o nome de Santos, né? Cá para nós, né, gente? Graças a Deus, porque os dois nomes ali propostos não tem condição, né? Acho bem mais bonito chamar de Santos, né? Mas ainda bem que o bom gosto prevaleceu nesse caso. Então, em 16 de janeiro de 1839, foi aprovado com o nome original de Santos, tá? Então, naquele momento, o projeto foi aprovado. Mas preste atenção, o aniversário da cidade de Santos é comemorado no dia 26 de janeiro. Guarda essa informação, tá? O projeto que foi de emancipação, qual foi o dia da aprovação? 16 de janeiro. Mas quando se comemora o aniversário da cidade? 26 de janeiro, tá bom? Então, nesse janeiro de 1839, nasce a cidade de Santos, tá bom? Vamos lá, uma questão de fixação.
A elevação de Santos à categoria de cidade gerou muita polêmica quanto ao nome que iria ser adotado para a municipalidade. Entre as propostas de nome não se encontram. Então, ali vai ter 3 propostas de nome para a cidade de Santos e uma que não foi cogitada. Vamos lá? A gente quer aquela que não foi cogitada. Letra A, Andradina, foi cogitada, gente? B, Bonifácio? C, Santos? Ou D, Santana? Qual dessas opções aí não foi cogitada como nome para a cidade de Santos? Vamos lá? Resposta letra D, né, gente? Ninguém falou de Santana. Falou de Andradina, falou de Bonifácios e, por último, se manteve como Santos, tá bom? É isso aí, uma questãozinha de fixação, bem estilo VUNESP de ser, tá? Vamos lá ao nosso material, só para você lembrar aí, nós estamos com 82 questões comentadas em cima dos aspectos históricos e geográficos de Santos, apenas R$10. Nós temos o nosso simuladão com 66 questões comentadas para a Guarda Municipal de Santos por apenas R$15 e 50 questões comentadas de português só da Banca IBAN, para você poder treinar aí para a sua prova, tá? O link do PagSeguro está na descrição do vídeo. E também nós temos aí na tela 2 opções de conta bancária para você estar efetuando o pagamento. E por último, para a gente não esquecer, né? Se você tem urgência de ter o material, evite o boleto bancário e evite o depósito com envelope. O depósito direto no caixa cai na hora. Mas com envelope, tem que ter um processo para o banco conferir o envelope. Isso acaba demorando a confirmação do pagamento, você vai acabar demorando a receber o teu material, tá bom? Então, se você tem urgência, pague no PagSeguro com cartão de crédito ou, se for fazer depósito, faça na boca do caixa, porque aí você vai ter maior velocidade aí no recebimento do seu material. Tá legal, gente? E na descrição do vídeo eu tenho um zap para qualquer dúvida e também tenho o link do Drive, onde você vai estar baixando aí esses slides para estar fazendo as suas revisões aí, tirando qualquer dúvida, tá bom? Um grande beijo, gente. Fica com Deus, estuda que a vida muda.